Caros irmãos, caras irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz de Deus e bênção esteja com todos vocês. Estamos vivendo o último terço do mês do Ramadã. Esse mês abençoado, que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam quis classificar ele, classificou da seguinte maneira, que ele está sendo dividido em 3 partes importantes. Primeira parte, primeiros 10 dias, são dias da misericórdia, para a pessoa tratar ao próximo com misericórdia para merecer a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E segundo terço de perdão, como a gente vive com pessoas errantes, não são perfeitas, então a gente sempre vai encontrar coisas que causam mágoa, causam nervosismo, causam mal-estar. Então, muçulmano preparado, orientado para ser uma pessoa tolerante, de perdoar, para conseguir alcançar perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, para Allah azza wa jal perdoar nossas falhas do jeito que a gente perdoa faltas dos outros. E último terço da libertação do fogo, que todo mundo implora, roga a Allah subhanahu wa ta'ala, suplica a ele de nos proteger, de afastar esse castigo, esse inferno, e bem longe da gente. Esse terço que nós vamos conhecer quem são essas pessoas que vão ser liberadas do inferno, do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. As pessoas que são libertadas têm certas características, têm certos comportamentos, têm certos gestos, certas ações, atividades que eles fazem, que Allah subhanahu wa ta'ala valoriza muito. Aliás, Allah subhanahu wa ta'ala não deixou para pensamento da pessoa de descobrir quais são essas características. Ao contrário, nosso Criador pediu ao seu mensageiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de mostrar, de ensinar, de orientar para seus seguidores como a pessoa fica classificada, pessoa merecida da perdão de Allah subhanahu wa ta'ala e de ser protegida do castigo de Allah e do fogo do inferno. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou sobre as características dessas pessoas. São as pessoas que têm visão correta, que têm olhares que tudo que esses olhos, tudo que essa visão enxerga e vê e percebe, ela parte para refletir, parte para ajudar, parte para ser uma pessoa objetiva na sua própria sociedade. Não adianta olhar e sem manifestar nada. Você olha, analisa, reflete e manifesta a partir daquela situação que analisou. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando falou dessas pessoas virtuosas que são salvas do inferno, são aquelas pessoas que têm visão adequada, visão da pessoa que tem amor, que tem compaixão com os outros. Aquela pessoa que quando vê coisas desagradáveis, quando vê uma pessoa sofrendo, quando vê pessoas que vivendo na miséria, pessoas não aguentam, aparece diretamente na sua face, no seu rosto, seus olhos, e correm de lágrimas, mas não é uma lágrima sem ações. A pessoa fica bem sentida, tem sentimento enorme, sentimento
que leva para ser uma pessoa objetiva, pessoa que faz de tudo minimizar para aliviar dificuldade que os outros estão passando. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que um dos tipos de olhos que o inferno não toca nela, aquele olho, aquela visão que chora por sofrimento que os outros estão passando. Quando meus olhos choram por situação ruim que os outros estão passando, Allah subhanahu wa ta'ala valoriza essa visão, protege ela de entrar no inferno e protege o dono desses olhos de entrar no inferno. Essas pessoas que desviam suas visões das coisas erradas, eles fixam visão nas coisas boas para refletir numa maneira objetiva e no mesmo também desvia seus olhares, suas visões de olhar, de enxergar coisas inadequadas, coisas ruins, coisas que não agrada nosso Criador subhanahu wa ta'ala. Então, essa pessoa que observa bem sua visão, que usa essa dádiva, essa graça que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu para mim, uso agradecendo Allah subhanahu wa ta'ala pela essa dádiva. Quando vejo coisas boas, eu olho, reflito, parte para ajudar. Quando vejo coisa ruim, então desvio minha visão e tento aconselhar, corrigir e orientar esses atos inadequados. Então, essa pessoa que tem esse tipo de visão vão entrar dentro desse dito, vão ser classificadas naquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, que Allah subhanahu wa ta'ala não deixa inferno tocar desse tipo de visão, que chora por temer de Allah subhanahu wa ta'ala e chorar por situação ruim dos outros. E a visão também que fica preocupada pelas situações que as pessoas estão passando, corrigindo, orientando, sendo como um órgão objetivo desse mundo e dessa sociedade. E outra coisa também, essas pessoas virtuosas que são salvas do inferno, que vão ser, inshallah, libertados do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, aquelas pessoas que têm pernas que levam para coisas boas, aquelas pernas que cansam ajudando os outros, que leva alimento para quem precisa, que leva seu próprio dono das pernas, leva para os lugares adequados, leva para as mesquitas, leva para os lugares que nela consigo beneficiar o outro, orientar, corrigir. Nossos livros relataram sobre acontecimento com um dos sábios, que ele sofreu um problema na sua perna, pegou uma doença que os médicos na época dele decidiram de cortar sua perna. Então ele aceitou que não tem como, se deixa, talvez acabar com sua própria vida. Ele aceitou e quando passou pela cirurgia, ficou com a perna cortada, ele pediu para trazer aquele pedaço que foi cortado, amputado do seu corpo. Eles trouxeram, quando eles trouxeram, pegou esse pedaço da sua própria perna e olhou para essa parte amputada, parte cortada, agradeceu a Allah subhanahu wa ta'ala pela prova que ele está passando, porque tudo mal que a gente passa na vida tem que mostrar paciência. Ele, fora da paciência que ele mostrou, do que ele apresentou, ele pegou esse pedaço com suas próprias mãos, falou assim: graças a bom Deus que esse pedaço nunca me levou para os lugares inadequados, para os ambientes que não agrada meu Senhor,
que essa perna só levou para lugares bons, para aulas, para palestras, para aprender sabedoria religiosa e levando também para casas de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando ele perdeu esse pedaço, não encheu tipo mundo de barulho, de reclamação. Ao contrário, ele mostrou paciência e agradeceu seu Criador, agradeceu Allah subhanahu wa ta'ala que esse pedaço nunca levou ele para coisas erradas, porque gente, nossos membros, nossos órgãos dependem do coração, depende aquilo que está sendo no comando. Quando meu coração me orienta, quando esse que está no comando, bem conectado com Allah subhanahu wa ta'ala, bem ligado com Deus, com mandamento de Allah, com ordens de Deus, com orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então esse coração só ordena coisas boas, só comanda fazer coisas boas. Por isso, nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chamou nossa atenção de trabalhar em cima do coração, porque quando nós temos coração cheio de fé, coração conectado, ligado com Allah subhanahu wa ta'ala, esse coração jamais orientar ou jamais mandar os órgãos de praticar coisas inadequadas. Então, pessoas que têm perna, cansa nas ações que oferece o benefício, o bem para os outros, Allah subhanahu wa ta'ala também protege essas pernas de entrar no inferno. E última coisa também que é mais importante, pessoa deve ser pessoa de boa conduta, pessoa de bom comportamento, pessoa de um saldo enorme de moral, uma pessoa que procura as fontes adequadas para melhorar seu comportamento, procura aquele comportamento que Allah subhanahu wa ta'ala espalhou no seu livro sagrado, o Corão sagrado. Também procura orientações e as práticas das pessoas que foram escolhidas por Allah subhanahu wa ta'ala, os mensageiros, os profetas, procura a prática deles, procura orientações, o que eles falaram, o que eles indicaram para a gente seguir, eles indicaram a gente ser bem comportados, de boa conduta, porque essa pessoa bem comportada, pessoa humilde, pessoa tolerante, pessoa simples, pessoa que aproveite a vida para ajudar aos próximos. Esse tipo de pessoa são pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala ama, que Allah subhanahu wa ta'ala gosta, que Deus orienta eles o caminho correto, a senda reta. Essas pessoas jamais são pessoas sofridas, jamais serão pessoas longe da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquela pessoa que obedece, que aproveite as dádivas, as graças que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu para elas, dádivas de visão, de força de andar, de bom sentimento, procuraram aquelas orientações ilustres para praticar, para seguir. Essas pessoas serão pessoas virtuosas, serão pessoas bem sucedidas, que Allah subhanahu wa ta'ala guia elas, ilumine seus corações e mostra para eles o caminho correto, que nós estamos durante esse mês de jejum, praticando jejum para aprender como ser pessoas tolerantes, pessoas que têm misericórdia, pessoas que têm compaixão com os outros. Então, esses são melhores lições que a gente aprende com o mês sagrado de Ramadã. Vamos, gente, inshallah,
como o Ramadã está terminando, vamos prometer nosso Criador, prometer Allah subhanahu wa ta'ala de continuar nesse caminho, de seguir essa senda reta que leva para o paraíso, que rogo Allah subhanahu wa ta'ala de fixar nossos pés no caminho dele, na senda reta, e ilumine nossos corações e nos ajude a praticar a religião dele com melhor maneira. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.